Bem, galera, falando então dos métodos ágeis, eu quero fazer 3 citações aqui para vocês. Talvez vocês encontrem mais. Aliás, um parênteses, eu vou deixar na área de downloads do curso materiais para vocês baixarem com um pouco mais de detalhe e mais descrição sobre os métodos que eu vou citar aqui na aula, mas de novo, existem muitos outros. Só que esses 3 eu escolhi a dedo para falar de diferenças essenciais entre um e outro e também sobre a ampliação do escopo de utilização de métodos ágeis em diferentes contextos de trabalho. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma mítica de que métodos ágeis servem só para startup, ou então só para empresas de inovação, ou então só para empresas e times de tecnologia. Olha, eu estou aqui para falar para vocês que não é bem por aí. Já fazem anos que eu trabalho formando times ágeis, desde a implementação da cultura até a medição da execução. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos de transformação digital e também trabalhos de transformação de modelos organizacionais e de equipe para times como comunicações, controles internos, controladoria, finanças, também times de desenvolvimento de software, times de vendas, times de engajamento de negócio. Então, em tese, o método ágil aponta muito mais para uma transformação profunda de cultura, valores e princípios e, a partir daí, a utilização de metodologias e artefatos do que necessariamente um exclusivismo de áreas ou linhas de negócio ou de características de modelo empresarial. Isto posto, o primeiro modelo ágil sobre o qual eu quero falar com vocês, ele foi criado lá pelo final dos anos 90 e chama-se FDD, Feature Driven Development, ou desenvolvimento orientado a partes. O que tem de muito legal no FDD? É o fato de que quando um produto é pensado, ele é pensado no viés da experiência. Eu sei que experiência aquele produto deve entregar. Só que na hora que eu vou executar o trabalho, quando eu vou fazer com que esse produto se torne realidade, eu, juntamente com o time, sou capaz de quebrar esse produto em pequenas partes que sozinhas fazem sentido e conectadas dão sentido ao produto final. Quer ver um exemplo? Imagina que você pensa um website. Nesse website você vai ter busca de músicas, escutar músicas e a sua lista de músicas prediletas, entre outras. Essas 3 partes fazem, quando somadas, fazem o conjunto da aplicação, né? Então, uma aplicação para o gerenciamento e para o consumo de músicas. Ok, juntas elas significam muita coisa. Mas quando eu vou construir, eu me preocupo em ter um time cuidando da parte de pesquisa, um time cuidando da parte de biblioteca e um terceiro time cuidando da parte de listas. Então eu pego aquele produtão e quebro em partes e a partir daí eu faço a formação do time, o planejamento do trabalho e a execução do trabalho. Quais são as vantagens de você ter um modelo de trabalho orientado a partes? Você consegue fazer planejamento e execução em paralelo, porém, a implementação, quando conectada, resulta numa experiência maior. Apesar de eu estar trabalhando só no mecanismo de pesquisa, quando eu conecto um mecanismo de pesquisa, por exemplo, com a minha biblioteca, eu entrego uma experiência muito maior do que só a pesquisa. Por exemplo, eu posso entregar pesquisa na minha biblioteca, ou então eu posso entregar pesquisa na base geral de conteúdos. Então, a lógica do FDD ajuda a gente a criar uma mentalidade de quebrar problemões em probleminhas. Por isso que eu fiz questão de citar o FDD para vocês. O segundo modelo ágil que eu quero dividir com vocês chama-se XP. XP vem de Extreme Programming, ou de programação extrema. Ele também foi desenvolvido na década de 90, é orientado a desenvolvimento de software, mas ele traz consigo uma mensagem importante que a gente também pode extrapolar e aplicar fora desse mundo. Qual que é o cerne, o veio do XP? O que ele traz como transformação cultural e comportamental? Os 3 pilares da programação extrema, que são agilidade total no desenvolvimento, melhor aproveitamento dos recursos e experimentação. Então, esse blend dessas 3 características, ou a reunião dessas 3 características, era o que fazia com que o XP
fosse considerado um método diferenciado para desenvolvimento de softwares. Agora pensa, desenvolvendo qualquer produto ou criando qualquer serviço, se você tiver agilidade de execução, otimização dos recursos e experimentação, esse cenário é um cenário maravilhoso, é um cenário perfeito pelo seguinte: você coloca logo alguma coisa em prática da forma mais viável possível e, portanto, começa logo a receber feedback sobre aquilo e tem oportunidades de fazer correção de curso, ajustes que ficam muito mais baratos por estarem acontecendo cedo no processo de desenvolvimento do produto e, consequentemente, levam muito mais experiência ao usuário final, conforme a gente se aproxima das versões finais. Então imagina, eu tenho na minha cabeça que eu vou lançar aquele nosso site de músicas, cogitado no exemplo anterior, no exemplo do FDD, daqui a 6 meses. Só que eu pego e eu faço um desenvolvimento de um protótipo menor, usando a lógica do Extreme Programming ou do XP, eu faço um protótipo menor que vai buscar uma base menor de músicas ou que vai ter só 1 ou 2 bibliotecas particulares para serem buscadas e eu já experimento com 100 clientes potenciais e eles já me dão feedback. Trabalhei com agilidade, otimizei os meus recursos, experimentei logo, recebi feedback, melhoro, faço a correção de curso, cresço um pouco a minha versão experimental, e em vez de submeter a 100 clientes, agora eu submeto a 500 clientes. Estou ainda lá pelo 4º, 5º mês. Se eu receber feedback de novo, eu tenho uma segunda oportunidade de corrigir o curso, até que finalmente, quando eu lanço o produto, eu já fiz o máximo de experimentos possível, da forma mais ágil possível, num modelo de utilização de recursos ótimo e com feedback baseado em experiência. Legal também, hein? E o terceiro método ágil sobre o qual eu quero falar com vocês é o Scrum. Lembra que o Scrum ele vai ser detalhado dentro desse curso, mas eu acho importante falar das linhas gerais do Scrum quando comparados a métodos como o FDD e o XP, que a gente acabou de conversar. O Scrum, sem dúvida, é o método mais utilizado a partir dos anos 2000, então definitivamente o Scrum é o método ágil mais popular, principalmente em ambientes de desenvolvimento de software, mas não só em ambientes de desenvolvimento de software computacional. E o Scrum tem algumas características que agregam o melhor dos outros métodos ágeis criados a partir da década de 90. Então ele traz consigo, por exemplo, características do FDD, valores principalmente, ele traz consigo características do XP, principalmente no modelo de execução, e ele vai um pouco além. Então o que caracteriza o Scrum como um método ágil? Ele é aquele método onde, a partir da formação de times multidisciplinares que incluem o dono do produto, ou seja, o dono do produto é aquela pessoa quem faz a solicitação ou quem consegue trazer as informações de negócio orientadas ao produto e ao serviço que a gente vai construir, faz parte do time, embarca conosco, junto no time, não fica distante como uma figura expert ou como um especialista em alguma área de conhecimento, mas ele embarca no time. Então, em conjunto, nesse nível de multidisciplinaridade, um time elabora um produto e cria o que nós chamamos de backlog do produto, quebra esse produto em funcionalidades que entreguem valor para o cliente final, que é o que a gente chama de backlog do produto. Pega esse backlog do produto e divide em períodos de trabalho chamados de iteração ou sprints. Cria um segundo backlog, menor do que o backlog de produto, que vai significar o trabalho que vai ser executado dentro da sprint, que a gente chama de backlog de sprint. Executa de forma iterativa com um nível de interação muito mais próximo entre os indivíduos, por exemplo, através de reuniões diárias, que são as famosas Daily Scrums, ou reuniões diárias de time. E dentro dessas reuniões diárias, os times discutem o que precisa ser feito, o que já foi feito e quem precisa de ajuda. São reuniões rápidas, muito diferentes de reuniões longas, de status, detalhada. Não estamos falando aqui de status de projeto, nós estamos falando de comunicação entre o time para agilização da execução do trabalho. E além dessas reuniões diárias, o Scrum e as iterações ou as sprints do Scrum são marcadas por alguns outros rituais que são muito importantes. O primeiro deles, obviamente, é o planejamento,
da sprint, o planejamento do trabalho daquela sprint, que vai gerar o backlog sprint, mas também no final uma revisão dessa sprint, uma revisão juntamente com o cliente do que foi feito, para saber se a gente está no caminho certo, para receber feedback. Lembra? Nos outros métodos ágeis, a questão do feedback, como ela é importante e como ela fundamenta a execução bem feita, porque a gente recebe feedback e entrega coisas que tenham um valor percebido, né, que sejam interessantes para os nossos clientes. Então, você tem esse ritual da review para pegar feedback do cliente e tem um outro ritual que é a retrospectiva. Sprint Retrospective, ou retrospectiva da sprint, retrospectiva do trabalho. E aqui é onde o time aprende, é onde ele tem a oportunidade de discutir o que deu certo, o que deu errado, que dúvidas ainda existem e que novas ideias a gente quer tentar para que a próxima sprint seja melhor do que a anterior. Linhas gerais, então, Scrum, um dos métodos ágeis mais utilizados a partir dos anos 2000, não é exclusividade de times de desenvolvimento de software. Parte de um planejamento de produto, envolve o dono do produto neste planejamento, quebra o planejamento do produto em planejamentos de iteração, esse planejamento de iteração serve de elemento para que o time comece a trabalhar dentro das iterações ou sprints. O time mantém alguns rituais, quais sejam. O primeiro são as reuniões diárias, ou os daily scrums, onde o time conversa sobre o que foi feito, o que será feito e quais são as dúvidas ou as ajudas que um ou outro precisam durante a iteração. E ao final da iteração é feita uma revisão com o cliente sobre o que será entregue e outra retrospectiva entre o time para saber o que precisa ser melhorado para a próxima iteração. De novo, a gente vai detalhar essas etapas nas próximas aulas, mas é importante perceber que o Scrum consolida o melhor dos outros métodos ágeis que foram criados nos 10 anos anteriores ao surgimento dele. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre cultura e valores ágeis. Até lá!